Paulinho, o que é que tu quer que eu te chame para tu falar sobre Rodinei, Lindoso e Cuesta? Eu chego a me assustar com isso. É porque assim, ó, avaliações do técnico Abel Braga sobre esses três jogadores. Primeiro, a titularidade do Rodinei, segundo o Abelão, se explica porque ele não é driblado. E ele chegou a lembrar o seguinte, que naquele jogo contra o Boca, aqui no Beira-Rio, os caras passaram a todo momento, o Vila passou a todo momento e o Rodinei segurou a onda na bomboneira e está segurando agora. Então o Rodinei é titular porque não é driblado. Na última partida, ele acha que o Cuesta fez um jogo fantástico. Todo mundo está elogiando o Moledo, mas na visão do Abelão, o Cuesta foi fantástico e ele já está em recuperação, porque a gente está falando que o futebol dele não está aparecendo tanto. E Lindoso não é titular, mas entra sempre porque acalma o setor de meio campo e tem uma bola longa muito eficiente. Então ele tem moral com o Abel. Acalma o setor. Tá, tu não vai falar nada? Vou ficar quieto? Não tem que falar, cara. Eu entendo que o Rodinei é titular, eu faço uma leitura, a uma defesa. informação. Porque o Abel deu estatura para esse time, quando ele bota Rodinei e Moisés em detrimento ao Heitor e ao Wendel. O time fica maior. E realmente o Internacional melhorou o seu sistema defensivo na bola aérea, com o Moledo, com o Rodrigo Dourado, que tem uma bola aérea tanto ofensiva quanto defensiva muito competente. Isso eu consigo entender. O Lindoso está entrando no segundo tempo. Tá bem assim, tá bom, tá. É o máximo. Ele não pode ser titular como jogava com o Cudê. E o Cuesta está melhorando, a gente tem que reconhecer. Ele está melhorando, mas ainda está muito abaixo do Cuesta que a gente já viu. É que ele está mais protegido, né? O time está jogando em linha mais baixa. Isso mudou muito. A questão do Lindoso é que o Lindoso é aquele jogador que, digamos, o Lindoso, eu vou exagerar, tá? É o Tassiano do Inter. É aquele jogador que ele não é brilhante, mas ele é muito obediência do técnico. Se o Abel diz, deita aqui, pega a grama, ele é o cara obediente. Então todo o treinador gosta disso. Tem uma parte que o Abel falou, e me perdoem se foi nessa parte, e eu estava prestando atenção, mas já pensando no que ia falar, e posso ter deixado passar, em que ele deixa muito claro por que ele optou pelo Rodinei e não pelo Heitor, que é justamente no 1 contra 1. Esse sistema de marcação do Rodinei para o Abel, ele é mais marcador do que propriamente o Heitor. Então a gente tem que pegar o que o técnico considera. O Moisés, por exemplo, talvez seja, entre os laterais que já atuaram, aquele que vai, na minha opinião, melhor. Eu sei que ele chutou uma bola quase como o Curupira, com o pé trocado. Ele dá esses rompantes. Ele é um renteria da lateral. Ele vai fazer um golaço e daqui a pouco ele vai tropeçar na bola. Só que para o estilo do Abel, ele está servindo. E eu penso que seja muito mais o caminho do Rodinei, da defesa do Abel. O Moisés está sendo titular o ano inteiro, né? O Wendel entrou em momentos bem específicos da temporada. É mais agudo o Moisés. O Moisés ele chega mais no fundo. O Wendel, com o Cudê já não aguentava 90 minutos. Com o Abel já está funcionando também igual o Moisés. Então, faz sentido. Agora, o do Heitor é aquela dúvida. Prefere um que defende mais, ok. E aí mas qualidade o Heitor tem mais. Qualidade o Heitor tem mais. Muito. Eu vou entrevistar o Moisés na Rádio Bandeirantes e a gente está marcando essa entrevista, mas eu já posso adiantar uma situação. Isso deve sair sábado à tarde, das 5 às 7. Porque, né, mas tu não entrevistou ainda. Tu não entrevistou ainda. Não, a entrevista é sábado das 5 às 7. Mas eu já tenho o bastidor. Ele admite que ele estava jogando mal, por exemplo. Moisés admite que ele estava mal, que ele viu os jogos dele e que ele disse assim, não, eu não estava jogando bem, as críticas foram justas, foram merecidas. Ele estava mal mesmo. Ele teve atuações comprometedoras. Sabe que aí eu não tenho informação, tá? Aí é muito mais uma análise e um feeling de quem foi repórter há muito tempo. Internamente no Inter, isso é uma informação, se cobra muito que o Heitor seja um pouco mais focado. E eu penso que isso tem um reflexo no momento em que o Abel tem um jogador que é um pouco mais forte na marcação, que é o Rodinei, e por vezes deixa claro, o time está funcionando e mais ou menos assim, você joga mais que ele, mas o titular é ele, ou seja, dá um jeito de entender que você está no Internacional, que você tem uma oportunidade muito grande, porque o Heitor tem mais bola que o Rodinei, mas ele tem que começar a transformar isso em realidade. Para mim tem um puxão de orelha. Tá, e aí Ferrarese e Léo Ortiz? Me fala. Ferrarese e Léo Ortiz. O Gustavo Ferrarese eu falei com o empresário dele, Augusto Nogueira, que é muito bom empresário, por sinal. Eles estavam embarcando neste exato momento, naquele exato momento, né, há uma hora atrás, para o México. Ele vai jogar no Puebla do México, tá? O Gustavo Ferrarese. Tem 25 anos já, formado na base do Internacional, estava no Atlético Goianiense. O Inter não ganha absolutamente nada agora, mas fica com 30% do jogador numa futura negociação dele, e aí se ele der certo no futebol mexicano, pode ser bem interessante para o Inter. É a mesma estratégia usada pelo Inter, por coincidência ontem nós falamos dele,
com o Léo Ortiz. O Gustavo Jogou Ferreira, muito Léo Ortiz ontem. completou, né? Isso. Porque o Léo Ortiz, ele jogou muito ontem. muito ontem. O Inter não tem mais contrato com ele, o contrato é indefinitivo com o Red Bull Bragantino, mas o clube ficou com 40% de uma futura negociação. Então, o Inter está tentando um crédito O futuro, Léo Ortiz já tem não isso ganha aí grana. também, né? Uns 25, 26, né? Não, 26 eu acho que não, mas é perto disso. No mínimo. Ele começou muito bem no Internacional, né? Ele na base ele jogava tanto como zagueiro, como por 25. vezes até um volante adiantado. Ele fez, se eu não me engano, 5 ou 6 jogos no Internacional e o Inter recebeu uma... Não era, dá para dizer uma proposta, mas não era para comprar direto, mas uma carta de interesse do Atlético de Madrid. Isso com 5 ou 6 jogos. E na época o que o Inter se projetava? Não, peraí, se já chamou a atenção com tão poucos jogos, vamos esperar um pouco mais. E aí a Depois o história time caiu e ele caiu junto, Caiu né? junto, né? Mas ele é bom jogador. Ele é bom jogador, zagueiro técnico. Mas se o Inter tem 40%, o Inter não poderia repatriá-lo, por exemplo, agora. Não, é que assim, ó, o Inter tem 40%, até pode ser que fizer uma negociação com o jogador, mas o Inter tem 40% do lucro da operação. Vamos lá, a gente viu isso com Everton Cebolinha, com TT. Por exemplo, o Inter tem 20% do Arangues, mas o direito federativo é do Bayern, o direito federativo é do Red Bull, o que o Inter tem é do lucro da venda, é esse o valor. Se não vender, não tem lucro. O Inter ainda, até hoje, tem 20% do Arangues, por exemplo.